Nesse vídeo farei uma apresentação rápida da plataforma Interfy, demonstrando os principais recursos, aqueles mais utilizados. A plataforma é 100% web, não requer nenhuma instalação. Para acessar, pode-se utilizar o login da plataforma ou também podemos fazer autenticação pelo AD, pelo Azure, pelo Google ou pelo GitHub. Ao acessar a plataforma, eu visualizo as principais funções que estão disponíveis no formato de atalho direto na interface principal, como criar documentos, digitalizar, fazer uma busca, quem trabalha com processos, por exemplo, ir para a área de tarefas, iniciar um caso, dentre outros recursos. Ao lado direito nós temos uma seção que leva para a central de ajuda, onde os usuários podem abrir chamados, fazer sugestões, enfim, interagir com a nossa equipe e acompanhar esses chamados. Também temos a área da universidade, onde os usuários podem receber treinamento sobre a utilização e a parametrização da plataforma. Temos uma área de colaboração e a área de suporte, onde os usuários podem interagir diretamente com a nossa equipe em tempo real. Ao lado esquerdo nós temos as principais áreas do sistema, como a área de documentação, onde eu crio a estrutura de documentos e disponibilizo para os setores, os departamentos, utilizarem, fazerem busca, armazenamento, enfim, toda a gestão da documentação. E eu também posso delegar permissões mais avançadas para algumas pessoas que possam, por exemplo, criar pastas, também delegar permissão para terceiros e gerenciar de uma forma mais avançada o conteúdo de uma pasta ou de algumas pastas, né? Que eu posso ter uma pasta na raiz, posso ter vários outros níveis, como esse exemplo aqui. Tem uma pasta de seguros e dentro dela eu tenho a pasta da unidade 1 e da unidade 2. E assim eu posso ir desenhando também vários outros níveis. Essa gestão da estrutura de pasta é muito simples, então se eu quiser, por exemplo, criar uma pasta a mais aqui dentro desse nível, né, da pasta de seguros, então selecionando a pasta eu venho aqui nessa opção, criar uma subpasta e aqui eu vou digitar o nome da minha nova pasta e assim eu vou criando a minha estrutura documental. Quando o usuário acessa o sistema, então ele só visualiza, né, ou só pode trabalhar com o conteúdo que ele está autorizado. Cada setor vai visualizar a sua estrutura de pastas, né, a sua hierarquia aqui dentro da estrutura corporativa. Depois que essa estrutura é criada, então nós podemos adicionar documentos, consultar documentos e assim por diante. Então, eu vou aqui incluir um documento usando a digitalização. Então, eu vou colocar o título do documento, vamos supor que isso seja um contrato. Aqui tem alguns recursos como a definição da pasta onde eu quero armazenar. Então, vamos dizer que isso aqui seja um documento da unidade 3. Tudo isso aqui depende da permissão do usuário para que ele visualize. Aqui eu tenho a área de indexação do documento, onde eu posso utilizar templates para poder fazer a identificação de uma maneira muito mais específica para cada um dos documentos que vão sendo armazenados. Nesse caso, se eu for, por exemplo, fazer uma gestão de contratos, então eu tenho aqui um template onde eu determino o CNPJ, que já posso buscar de uma tabela para que o preenchimento seja mais rápido, seja mais seguro. Posso determinar um ID para esse contrato. Pelo dado do CNPJ, ele já trouxe o nome da empresa, o tipo de contrato. Então, todos esses campos, eles são previamente definidos e é muito simples de fazer isso. Qualquer pessoa que tem autorização pode fazer uma criação de uma nova ficha, de um novo template e determinar quais são os campos que são importantes para que os documentos que vão ser utilizados em determinadas pastas possam ser indexados. Eu também já posso trabalhar com guarda física, se eu quiser, e também com a temporalidade documental, que é algo também muito importante e que o sistema tem a capacidade de fazer essa gestão. Uma vez que eu classifiquei o documento, nesse caso eu fiz tudo manualmente, mas existem recursos para que você possa trabalhar esses dados mais automatizados. Nós vamos fazer agora uma digitalização, mas na mesma interface eu posso trabalhar o upload, eu posso buscar um documento usando a minha câmera, tirar uma foto, por exemplo, buscar documentos do meu dispositivo, da minha área de trabalho, ou fazer uma gravação da minha tela e armazenar um vídeo direto a partir dessa janela. Se eu for fazer a digitalização, então eu venho aqui, clica nesse botão digitalizar, ele já vai mostrar os scanners que estão conectados ou na máquina ou na rede, pode ser scanner ou multifuncional, desde que utilize o Drive Twin, que ele já trabalha com esse drive diretamente. E aqui eu tenho algumas opções, onde eu posso utilizar os recursos do scanner, ou já posso trabalhar também algumas funções direto aqui nessa interface
de configuração, e eu também posso fazer uma digitalização com validade legal, atendendo ao decreto 10278. Então não é algo obrigatório, mas se você já quiser eliminar o papel, né, para poder trazer mais economia para a empresa, então você pode usar esse recurso. Se você quiser usar esse recurso, então você tem que ter um certificado digital A1, né, ICP Brasil, tem que preencher todos os campos. Se você for empresa privada, basta preencher os campos da lateral esquerda. Se for uma empresa pública, então tem que preencher todos os dados, porque todos esses dados eles vão ser acrescentados às propriedades do PDF. E isso é um requerimento, né, do decreto que determina os requisitos para que a digitalização tenha valor legal. Feito isso, agora eu vou fazer a captura, e ele está chamando aqui o meu scanner, né, para poder iniciar a digitalização dos documentos. Eu já estou fazendo aqui a digitalização. Feito isso, eu posso organizar essa informação. Então tem várias maneiras de trabalhar com a organização das páginas, redigitalizar, por exemplo, mover uma página de posição, né? Se tivesse vindo alguma página em branco, eu poderia remover também a página em branco, ou refazer a digitalização de alguma página que não ficou legal. E eu também posso organizar essa documentação aqui. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou selecionar essas 3 páginas e vou dizer que isso aqui é um documento só. E eu vou combinar todas elas. Então vou dizer que isso aqui seja o contrato principal. E como a gente está fazendo a validade legal, eu posso trabalhar com o PDF somente. Eu já organizei aquelas páginas, mas ainda sobraram essas, e eu vou fazer novamente a mesma coisa, e agora eu vou dizer que é um aditivo contratual. Feito isso, eu já concluí, agora eu vou clicar em salvar, e o sistema ele vai processar esse documento, vai enviar para armazenamento e vai aplicar a validade legal a esse conteúdo. Para fazer uma digitalização normal, a única diferença é que você não vai preencher, né, não vai fazer os últimos passos que eu mostrei da digitalização. E se eu der duplo clique, ele já me mostra aqui os arquivos e a mensagem válido legalmente, porque ele fez todo o processamento dessa documentação para aplicar a validade legal. Então o documento, quando ele passa por esse processo e é bem sucedido, então, o sistema aplica essa mensagem e também aplica um selo na página inicial, na primeira página do documento, para confirmar que esse documento passou pelo processo de validade legal. E aí aqui está especificando, né, a data, a hora que isso aqui foi feito, e tem também um endereço onde você pode confirmar a validação desse documento caso você receba uma cópia dele. Feito isso, nós temos já a digitalização. Eu posso depois continuar incrementando esse documento, adicionando mais páginas, né, ou fazendo upload, ou fazendo digitalização, fazendo com que esse documento tenha continuidade. Aqui ao lado nós temos vários recursos, né, que permitem eu fazer a gestão desse documento. Eu posso também compartilhar esse conteúdo ou parte dele com não usuários do sistema. Isso aqui é um recurso muito interessante que permite a gente trabalhar com muito mais segurança, principalmente agora, onde os requerimentos da LGPD são bastante rígidos e nós temos que estar atentos a isso. Então eu posso compartilhar por e-mail por um prazo determinado em dias ou em horas, e posso definir o que eu quero compartilhar e o que eu não quero dentro desse documento. Nesse caso, a pessoa vai receber um link por e-mail, ela vai poder acessar, ela vai poder baixar para a máquina dela, e tudo que for feito vai ficar registrado aqui no log do documento, que também é um item extremamente importante para que nós tenhamos as boas práticas na gestão de conteúdo, né, na gestão de documentos, e que venhamos atender leis como a LGPD e o decreto 10278, tá? Que trata da digitalização com validade legal. Depois que esse documento é armazenado, ele fica disponível imediatamente para todas as pessoas que estão autorizadas, dependendo do seu perfil de acesso. Para fazer uma busca de um documento, nós usamos esse recurso de busca. Nessa janela eu tenho a opção busca geral, que me permite fazer uma busca em toda a minha base a partir de uma determinada palavra, uma determinada expressão. Então vamos buscar aqui com a palavra Interfy e vamos ver o que ele encontra na base. Encontrou vários documentos, né, com a palavra Interfy. Então essa palavra ela pode estar no nome do documento, no nome dos arquivos, na indexação, na pasta, ou nos atributos do documento, ou no conteúdo do documento, caso eu esteja trabalhando, né, em um pacote que tenha a função de OCR Full Texto. Essa busca aqui, ela pode não ser a melhor opção, porque eu não consigo muitas vezes encontrar de uma forma específica um determinado conteúdo que eu estou buscando. Para obter um resultado mais específico na busca, nós podemos usar aqui as opções avançadas. Aqui tem alguns recursos, né, que me ajudam já a buscar um documento de uma forma mais específica, mas o principal de tudo é a utilização dos templates. Nesse exemplo, eu vou usar aqui um template e vou buscar tudo que está indexado com ele. Então, se eu clicar aqui em buscar, observe que ele me trouxe aqui 3 documentos que ele encontrou.
Mas se eu quiser ser ainda mais específica, eu vou utilizar os campos que foram determinados nesse template para fazer a minha busca. Nesse caso, eu vou fazer a busca de uma matrícula específica, então eu quero apenas o documento dessa matrícula. E aí, o resultado já é bem específico, então ele encontrou apenas um documento com essa informação. Então os templates ou fichas de indexação, na verdade, servem para que você possa trabalhar a informação, trabalhar o registro do documento para encontrar ou um conjunto de informações ou uma informação específica. E aquilo que você encontra aqui, você pode exportar, né? Você pode gerar relatórios e exportar apenas os dados, então muitos clientes usam isso. Por exemplo, busca todos os contratos e aí vai exportar com todos os índices desse contrato. E aí, quando vai indexar o documento, coloca lá a data de início do contrato, tipo de contrato, quem é o fornecedor, o CNPJ e algumas informações que não vão dar suporte somente para busca do documento, né, para consulta posterior, mas também vão dar suporte para os relatórios, né? Eu também posso aqui nessa outra opção fazer exportação não do dado, mas do documento como um todo, e também posso incluir a indexação, que são os registros, inclusive eu posso usar a senha para proteger esse documento. Voltando para a estrutura de pastas, eu também posso trabalhar com versionamento de documentos. Aqui nós temos uma pasta chamada Contratos, que ela está com esse recurso ativado. Quando eu tenho o versionamento ativo do documento, qualquer edição só pode ser feita se o documento for bloqueado. Por exemplo, vamos fazer a edição desse documento. Então, aqui ele já me mostra a identificação do documento com o número de versão atual que ele se encontra. Para que eu possa trabalhar, então eu tenho que abrir o documento e aqui ao lado ele vai me mostrar a opção para bloquear esse conteúdo para iniciar a edição. E aí eu clico em bloquear, confirmo. E daí eu posso fazer a interação com esse conteúdo. Então eu vou vir aqui no meu dispositivo e vou encontrar um documento que eu quero armazenar para complementar essa versão. Então vai ser esse documento aqui, vou clicar em salvar, o sistema está carregando o documento e agora sim eu tenho aqui a inclusão de um novo arquivo dentro desse documento. E como eu já fiz, né, a alteração que eu gostaria, mas eu poderia alterar outros dados, né, os registros do documento, deletar, depende da permissão que o usuário tenha. Então, como eu já concluí, eu posso vir aqui e liberar o documento, ou eu posso vir aqui e desfazer o bloqueio. Então, eu vou liberar o documento, confirmar. Agora sim, eu venho aqui na área de versões e ele vai me mostrar aqui todas as versões que já tem desse documento. Tinham 6 versões e agora é a versão 7, que é a versão atual, que é a que nós estamos visualizando. Se eu quiser entrar numa versão anterior, então se eu tiver permissão, posso clicar em visualizar. Ele já mostra aqui, ó, você está visualizando uma versão antiga do documento e não é possível fazer alterações nessa versão. Observe que aqui eu tinha 9 arquivos, o último não é aquele que nós adicionamos na versão atual. Então vamos voltar para a área de versões e vamos recuperar a versão atual. Então essa aqui, eu clico novamente aqui em cima e agora sim a versão atual do documento. Observe que sumiu a informação aqui abaixo e agora eu tenho 10 arquivos no total e esse aqui é o último que nós adicionamos. Se você quiser trabalhar com versionamento de documentos, então esse é o recurso ideal. Agora nós vamos dar uma passada rápida pela área de administração do sistema. Essa é a interface de administração. Nessa interface que os usuários com perfis de administradores podem ter uma visão macro de tudo que está acontecendo na ferramenta com relação a consumo, quanto de espaço está sendo consumido, quantos usuários estão sendo cadastrados, os tipos de consumo, né, os tipos de licença. Eles também podem fazer a customização da interface, podem fazer toda a parte da gestão dos usuários e da gestão de grupos de acesso. Então aqui dentro nós temos tipos de usuários distintos, né? Inclusive esses usuários podem ser cadastrados através de convites, eles podem gerenciar calendários de trabalho, integrações, gerenciar o uso de certificados digitais, trabalhar a segurança, inclusive a questão da senha forte ou provedores de autenticação. Então todos esses recursos estão disponíveis, né, nessa interface. Então é possível você bloquear o acesso a partir de determinados IPs ou você liberar a partir de determinados IPs. Também é possível configurar os horários de acesso para os usuários, né? Então não é porque é uma solução em nuvem que o usuário pode trabalhar a hora que ele quiser e de onde ele quiser. Existem recursos de segurança que podem ser aplicados, onde os administradores definem quais são as regras de acesso ao sistema, inclusive as regras de senha forte
e provedores de autenticação. Também podemos trabalhar com criação de tabelas dentro da própria plataforma. Essas tabelas podem ser alimentadas de forma automatizada via API ou podem ser carregadas a partir de arquivos de Excel, onde você popula os dados de uma vez só, ou você pode cadastrar outros itens, né, aqui, e todas essas tabelas elas são usadas posteriormente para fazer indexação de documento ou para preenchimento de formulários dentro dos processos no BPM, para ações que requer o uso de dados ou de registros que podem estar sendo trabalhados de forma integrada com outras ferramentas. Aqui nós também temos toda a parte de configuração de provedores de e-mail, então é possível você determinar a partir de que provedor você vai enviar os e-mails pela plataforma. Aqui nós temos toda a parte de auditoria, gestão de logs, então é uma gestão muito ampla, tudo que acontece com sucesso ou com falha no sistema registrado, logs de e-mail, todos os e-mails que são enviados a partir da plataforma por algum tipo de serviço, né, que requer uso de e-mail ou dentro dos processos, dos fluxos que são desenhados, eles ficam todos registrados aqui, né, inclusive tentativas que falharam por alguma razão e tem inclusive os logs aqui. E aqui nós temos uma lixeira onde os usuários administradores eles podem verificar conteúdos que foram deletados pelos usuários em geral e eles podem recuperar essa informação caso seja necessário, né? Seja informação de documento, de pasta, de processos, de formulários e de templates. Ou eles podem também limpar essa lixeira. Nesse caso aqui, se eles limparem, aí é uma limpeza definitiva, não tem como recuperar posteriormente. Isso aqui faz com que você mantenha o controle do consumo de storage que você tem na plataforma. Bom, então esse é um resumo da parte de administração e por fim eu quero falar um pouquinho sobre a parte de processos. Então o Interfy é uma plataforma muito poderosa de processos e o grande benefício que eu vejo nisso é que tudo isso está integrado com a área de documentação e tudo acontece na mesma interface e tudo 100% web e em nuvem. Aqui na área de tarefas, nós podemos desenhar os fluxos de trabalho, nós podemos executar, nós podemos supervisionar. Depende do perfil de cada um dos usuários. Nesse exemplo, eu estou vendo a minha timeline, que são todas as tarefas que eu tenho para realizar. Os usuários, cada um, vai recebendo as suas tarefas e vai executando. E ele pode buscar tarefas por data, por número de solicitações específicas, por processos específicos, por SLA, por exemplo, se está atrasado, se está no prazo e assim por diante. Então, existem vários filtros aqui para que o usuário possa se orientar no momento de fazer as suas tarefas. Aqui ele também visualiza tarefas ativas, pausadas, em rascunho, canceladas. Nesses ícones coloridos, mostra o resumo de como está a timeline do usuário. Aqui o usuário ele pode executar suas tarefas, ele pode visualizar o andamento, né, desse processo, dessa solicitação, ele pode atribuir urgência, ele pode pausar. Esse aqui seria um usuário comum, mas eu posso ter usuários que são supervisores, que têm mais autonomia em determinados processos aos quais eles são nomeados como supervisores. Então esses usuários eles podem acompanhar determinados processos e visualizar tudo o que está acontecendo e tomar ações para que o processo flua da melhor forma possível. Um supervisor ele também pode atribuir urgência, ele pode reatribuir tarefas, então se um usuário recebeu a tarefa e não fez, ou teve algum problema, ou saiu de férias, então o supervisor ele pode reatribuir essa tarefa a outra pessoa, imediatamente a tarefa foi disponível, ele pode cancelar o caso, ele pode também pausar, ele pode executar pelo usuário, ele pode ver o andamento, ele pode, por exemplo, copiar um link e reenviar para a pessoa fazer a tarefa e assim por diante, depende muito de como está configurado o desenho do fluxo e ele também pode exportar relatórios, né, dos processos que estão em andamento ou em outros status, como processos concluídos e assim por diante. Ele pode também fazer aprovações em lote, ele pode fazer reivindicações em lote e ele também pode visualizar os processos no formato de card e também pode visualizar detalhes dos processos, tanto no formato em card quanto no formato de lista. Para que o usuário tenha as tarefas para serem executadas, alguém precisa desenhar o processo. E nesse caso, o desenho do processo acontece nesses menus. E ele depende tanto do desenho do fluxo, como de formulários, de conexões com a área de documentação. Então, são algumas regras aqui que precisam ser configuradas. Então, aqui, por exemplo, temos alguns processos já definidos. Então, vamos visualizar um exemplo para que você entenda melhor como que isso acontece. Então, aqui a gente tem um fluxo de compras. Então, vamos abri-lo.
Aqui a gente visualiza as principais ferramentas que eu tenho para fazer o desenho do fluxo e aqui está já o meu fluxo desenhado. Esse é o gráfico. Em cada uma dessas caixinhas são habilitados recursos para que o fluxo seja configurado. A maior parte, quase 98% dos processos são feitos apenas adicionando as caixinhas e adicionando as configurações para cada uma delas. Então existe N regras, N recursos que são atendidos de acordo com a regra do processo, de acordo com a condição exigida no processo. E isso aqui faz com que os fluxos sejam desenhados, sejam parametrizados rapidamente e testados, validados e melhorados em pouco tempo. Essa facilidade de uso faz com que nós consigamos implementar processos rapidamente. Em questão de horas, nós podemos ter um fluxo desenhado, configurado, testado e validado pelo usuário. Lógico que a gente não está falando de processos muito complexos, que aí requer um pouco mais de tempo, né, um pouco mais de habilidade para que o usuário consiga pensar no melhor desenho, na melhor opção, né, nas melhores regras a serem implementadas. Mas tecnicamente as funções são simples e qualquer pessoa que consiga trabalhar bem com o sistema pode aprender e implementar processos rapidamente. E de acordo com cada um dos recursos, as funções vão sendo habilitadas para as configurações. Depois que o processo está desenhado, o usuário autorizado ele pode iniciar a solicitação a partir dessa interface. Então vamos selecionar aqui um processo de gestão de consentimento e vamos startar a tarefa inicial. Nesse exemplo, a tarefa inicial é solicitar consentimento ao titular de dados e ele me deu um número dessa solicitação, que é um número único. Aqui eu vou colocar os dados do titular que vai receber a minha solicitação. O formulário aqui ele foi parametrizado e depois ele vai ser convertido em um arquivo em PDF para passar por uma assinatura digital dentro do próprio processo. Então, existe várias formas de você fazer assinatura digital dentro do sistema, né? Então, aqui tem um segundo formulário. Olha, se eu não preencher um campo que é requerido, então ele exige que eu preencha o campo. E agora sim eu posso salvar o segundo formulário e finalizar a tarefa. Observe que ele vai me mostrar aqui que vai para uma segunda atividade, conversão do PDF, e que é feito também pelo meu usuário. Nós vamos ver fechando, finalizando essa tarefa, mas vai retornar para a minha timeline para eu fazer a segunda etapa desse desenho. Agora sim, retornou, observe que é o caso 604, agora está na minha área de trabalho. Aqui eu visualizo os detalhes e também posso ver graficamente o andamento do processo. Então esse aqui é o fluxo, eu já fiz essa etapa e agora eu vou fazer a segunda etapa. Como o meu usuário ele é supervisor desse processo, então se eu vier aqui na área de supervisão de tarefas, eu também vou ver o mesmo caso. Observe que essa etapa do processo, que é do usuário externo conceder o consentimento, ele está com SLA ativo. Então, esse usuário tem data e hora para me entregar. E aqui, com a minha visão de supervisor, eu tenho todos os recursos para gerenciar. Como esse é um acesso externo, se o usuário alegasse, por exemplo, que ele não recebeu o e-mail ou a notificação para fazer a tarefa, eu poderia reenviar por aqui ou copiar o link e mandar para essa pessoa. Observe que aqui a gente está falando de uma função muito interessante, que é uma pessoa externa que não tem login na plataforma poder participar do processo e com toda a segurança, pois essa etapa de acesso dinâmico, ela é feita, gerenciada de forma automática pelo próprio sistema. Então o sistema ele habilita um token de segurança, envia para a pessoa por e-mail um link, a pessoa acessa, executa a tarefa e quando ela conclui, esse token é expirado. Então ela não consegue mais ter acesso ao sistema. E isso agiliza muito processos que nós precisamos ter interação externa com pessoas que não precisam ter um login dentro da plataforma. Continuando, eu acessei aqui o meu Gmail, né, para poder receber a notificação para participar do processo, e essa aqui é a notificação. Observe que ela é uma notificação que está personalizada aqui, né, com o e-mail, especificações que eu configurei, e agora eu vou clicar aqui para poder executar a tarefa como um acesso externo, né? Essa tarefa é uma tarefa de consentimento e ela precisa passar por uma assinatura digital. Então, eu vou confirmar os meus dados aqui, tem que ser os dados corretos para que o sistema possa validar a minha assinatura. Então, todos os meus dados aqui foram preenchidos corretamente. Eles vão estar ocultos aqui porque são dados pessoais, mas eles foram preenchidos e aqui estão os documentos que foram enviados para que eu possa assinar, né, o termo de consentimento e um outro parecer aqui. Então eu vou adicionar
só quero assinar o termo de consentimento, então não vou adicionar o outro e vou clicar aqui em continuar. E agora ele vai chamar o assinador para que eu possa realizar a assinatura digital desse documento a partir do processo. Lembrando que a assinatura digital, ela não necessariamente precisa ser feita somente a partir do processo. É um recurso extra, né, que você pode utilizar a partir do processo, mas você pode acionar a assinatura digital pela área de documentação ou diretamente pelo assinador. Então aqui está o documento, ele só tem uma página, então eu vou posicionar aqui onde que eu quero aplicar a minha assinatura. Aqui eu posso também configurar a minha assinatura se eu quiser, então tem várias opções aqui para eu configurar, mas eu vou deixar do jeito que está mesmo. Agora eu vou voltar aqui para a minha janela principal, vou atualizar aqui a minha lista de tarefas como supervisor. Então eu estou vendo o caso gestão de consentimento, já está com esse usuário, que é o meu usuário aqui, para fazer a revisão e arquivar o consentimento. Nesse caso, é uma mera burocracia, porque o sistema já fez o arquivamento automático da versão do documento assinada, como nós vamos ver aqui. Esse é o termo de consentimento original, que é o que foi gerado pelo sistema, e esse é o termo de consentimento assinado, a versão final assinada. Então, observe que ela está autenticada. Aqui aparece a assinatura e aqui aparece o manifesto de assinatura. Então, eu vou só concluir aqui, finalizar o processo e encerrou o fluxo. Então, observe que esse era um fluxo super simples, né? Mas eu consegui demonstrar algumas funções, como, por exemplo, você preencher um formulário, esse formulário ser convertido automaticamente pelo sistema para um documento PDF, ser enviado para uma pessoa externa, para que ela participe do fluxo, e essa pessoa externa pode fazer uma assinatura digital nesse documento, dando a sua autorização nesse termo de consentimento. Então, foi bem resumida aí as funções. É lógico que o BPM é muito amplo, então dá para você fazer muita coisa, implementar muitas regras de negócio, mas a ideia era mostrar apenas algumas funções. Então, espero que você tenha gostado. Existem vários outros recursos que não deu para demonstrar, mas se você tiver interesse, chame a nossa equipe ou se cadastre lá no nosso site para fazer um teste gratuito e conhecer muito mais do que a plataforma Interfy pode fazer pelo seu negócio.